O que é a Torá? A palavra Torá quer dizer ensino, instrução. Esta palavra deriva do verbo yará, que quer dizer lançar, atirar, jogar, ensinar. É como se Deus quisesse lançar ou jogar conosco sua sabedoria, sua razão de ser, revelando-nos sua natureza e atributos de seu caráter. Lançar algo para acertar o alvo. Já errar o alvo chama-se ratá, ou seja, pecado. Deste verbo yará deriva o termo primeiras chuvas, yorê. Daí a tradição bíblica de se empregar o termo água como sendo sinônimo da palavra Deus, que faz chover suas bênçãos, suas leis sobre nós. A palavra Torá aparece 221 vezes na Bíblia. Ensinar é a tarefa especial da escolha da sabedoria, conforme se vê ao longo do livro de Provérbios, e dos sacerdotes que devem ensinar ao povo a palavra, como se constata em Levítico 10, versículo 11 e Deuteronômio 33, versículo 10. Por sua vez, o próprio Deus ensinava e revelava a palavra dele a Moisés. O ensinar com revelação e sabedoria, incluindo o conhecimento e o entendimento, se referem ao termo Torá, que é muito mais profundo do que simplesmente falar de um decreto ou da razão de leis. Infelizmente, nem sempre os sacerdotes eram fiéis a Deus. Ensinavam a palavra por dinheiro e tornaram mestres de mentiras. Isaías 9,15, Malaquias 3,11. Por exemplo, a grande ênfase da Torá está na associação da unção pela Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Até uma simples instrução de habilidades artesanais de como construir um tabernáculo precisava desta unção do Espírito. Êxodo 35, versículo 34. O próprio Deus ensinou a Moisés tanto o que fazer quanto o que dizer. Êxodo 4,15. Ele quer ensinar o pecador o caminho da retidão e da justiça. Salmo 25. Instruindo a todos quanto ao caminho que devem escolher. Salmo 25:12. Por esta razão, o salmista com frequência procura a Deus para que este o ensine a guardar os mandamentos, estatutos e ordenanças e andar no caminho da verdade. Salmo 27:11, Salmo 86:11. A Torá veio do próprio Deus, por isso, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de Torá ou Pentateuco no grego. Toda a base da verdade revelada por Deus ao homem, através de Moisés, se resume nas leis da Torá. Toda a base da nossa fé, a origem de todas as coisas, o conhecimento do Deus Criador, o homem, o universo, as leis de conduta, moral, ética, cerimoniais, compilada nos 5 primeiros livros da Bíblia, retratam a sabedoria do próprio Deus, ou seja, a Torá, o ensino ou a sabedoria de Deus para o homem e para a humanidade. Pelo fato dela ter sido dada ao povo judeu e israelita para guardá-la e preservá-la, não quer dizer que ela não pode ser aplicada à humanidade. Claro que existem leis específicas para a preservação do povo judeu, mas quando o Decálogo diz, por exemplo, não matar, não furtar, não adulterar e etc., isto se aplica a toda a humanidade. Já imaginaram a humanidade cumprindo pelo menos esses 3 mandamentos? O mundo já seria outro, com certeza. Os presídios estariam praticamente vazios. Deus quis e quer revelar sua verdade, suas leis aos homens, aquele único ser que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. A Torá retrata o caráter do próprio Deus, autor e consumador de todas as coisas. A Torá mostra como e por que ele pensa e se expressa em amor ao homem. É como se a Torá fosse o manual do fabricante do próprio homem. A Torá é a expressão do próprio amor de Deus que quis se relacionar com sua criatura, o homem, que embora este dotado de finita e limitada sabedoria, restrito por um corpo material corruptível, aprove a Deus dotá-lo de um espírito que tem as mesmas características de sua imagem e semelhança. Esta instrução, escrita pelo próprio Deus, dada por inspiração a Moisés, transpôs as barreiras da sabedoria humana e tem sido até os dias de hoje a árvore da vida, para quem a acha e a encontra, fonte inesgotável de fé, do poder, da glória e unção que traz à existência aquilo que ainda não existe. Com base na Torá,
é que foram escritos outros livros da Bíblia, como os Ketuvim, livros históricos e da sabedoria, os Neviim, os profetas, o Evangelho de Yeshua, as cartas de Paulo e de outros discípulos. Nada foi escrito sem a verdade da Torá. A Torá é perfeita e restaura nossa alma. Salmo 19, versículo 7. As leis da Torá são como uma cerca que mostra os limites de nossa liberdade. A graça de Yeshua nos torna livres, mas a Torá nos coloca em proteção dentro desta cerca, garantindo assim a permanência da graça de Deus em nós. Porque, se por uma ou outra razão ultrapassarmos esses limites da Torá, haverá danos em nossa fé, comprometendo nossa caminhada com Yeshua. Mas aprove Deus que esta palavra se fizesse carne e habitasse no meio dos humanos. João 1,14. Através do Messias Yeshua, pelo qual todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículos 2 e 3. Ou seja, o próprio Messias, como perfeita expressão da verdade, do caminho e da vida, é a própria Torá. Por isso Yeshua não revogou a lei, os ensinamentos da Torá. Pelo contrário, ele a cumpriu no verdadeiro sentido pleno da palavra. Yeshua, quando aqui esteve em sua primeira vinda como filho de José, ou filho do homem, como era chamado, ensinava ao povo a Torá através de parábolas e contos simples, mas cheios de unção, graça e poder. Yeshua não trouxe um outro evangelho, senão aquele contido na própria Torá. Profeticamente, diz a palavra, irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, versículo 3. Mas, se a lei, a Torá, saiu do Sinai, como pode de Sião sair esta lei novamente e de Jerusalém a palavra? Yeshua é a própria palavra que se fez carne, que morreu e que ressuscitou em Jerusalém, e que em breve voltará em glória e poder, como bem Davi, filho de Davi, e julgará e reinará sobre as nações no monte Sião, da cidade do grande rei, Jerusalém.